Olá, boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, Centro Histórico de São Paulo. E você sabe que o programa, você pode ver esse programa pela TV, e simultaneamente ele é veiculado no Facebook, na página do canal. E daqui uma semana ele vai estar na página no YouTube. E lá ficará para a sua consulta, enfim, para você matar saudades, para ver quantas vezes você quiser. Então, essas são as coisas. E se você for para o YouTube, vai no Direto da Bolsa, que é um outro canal que eu mantenho lá, e dê um like para me deixar feliz. Só clicar, só um cliquezinho, tá bom? Bem, o assunto do programa de hoje vai interessar a todos, sejam da cidade, do campo, de onde for. Já não é de hoje, acho que já tem alguns anos, que o brasileiro vive um período de crise. Crise. Olha, eu acho que a crise é geral, é crise financeira, política, moral, mas hoje especificamente o assunto vai ser crise financeira. Como não se enrolar financeiramente? O que você pode fazer preventivamente? O que você pode fazer depois que a encrenca já está feita? Enfim, os mecanismos, as ferramentas, os financeiras disponíveis aí. Pela informação que a minha entrevistada me passou, mas também que eu tenho lido aí, ainda semana passada, parece que tinha aumentado o número de famílias em default, né, que não tinham dinheiro para pagar as contas. Default é coisa de economista. Default, na verdade, é calote, né, quando você dá um calote. Bom, então eu vou logo perguntar para a economista que está aqui ao meu lado, como é que a gente faz para sobreviver na crise essa que eu falei. Ela é Mariana Francisco Antoniazzi Oriundi, né, da Itália. Ela é economista. Muito boa tarde, Mariana. Boa tarde, Chamo Hash. de Mariana, só Sim, Mariana sim, Antoniazzi. Mariana. Então, eu já desenhei um quadro. Muito obrigado a sua presença, Eu que agradeço o a sua convite. disponibilidade. Obrigada. Tem como sobreviver a esta crise? Sim, sim. É lógico, a gente vive um momento muito difícil. O brasileiro, em meio a tanto endividamento, principalmente pelo desemprego também, que contribui para a situação que a gente está vivendo agora, essa dificuldade em administrar o orçamento da casa. Se vê às vezes sem saída, mas tem como, né? A gente pode sim ajudar de alguma forma. A gente fala muito em planejamento financeiro. Você fazer esse planejamento, tentar se organizar financeiramente, conhecer o seu fluxo, né, de entrada e saída de dinheiro, para não tentar se endividar, né? O problema não é nem endividar, na verdade, não é fazer a dívida, e sim não conseguir sair dela, né? Não conseguir pagar essa dívida, esse sim é o problema. Você falou em planejamento, e tem uma pergunta que eu aprendi quando era muito moço. Eu sempre fiz isso. É uma espécie de planejamento, né? Quando eu estava empregado, hoje em dia a gente sabe que é uma crise danada, tem 13 milhões de desempregados, que é um país, muitos países, né? Mas, por exemplo, quando eu era moleque, alguém me ensinou o seguinte: quando você está empregado, hoje em dia eu nem falo isso, mas carteira assinada, o que sempre tentava e dava bons resultados era ter, no mínimo, como reserva, 3 meses de salário. Isso, Naquele período que você saía do emprego e ia para outro. isso. Não é o que nós estamos vivendo hoje. Sim, Essa regra funciona ainda hoje? funciona. Você tem que ter uma reservinha. É importante, reserva para uma emergência, não necessariamente a falta do emprego, o desemprego, enfim, mas a gente pode passar por várias situações caracterizadas como emergência. E aí você avalia o nível de segurança que você gostaria e planeje isso para, num momento, numa situação delicada, você está um pouco mais tranquilo, né? Enfim, você tem uma segurança. E isso é bom, você ter 3 meses, 6 meses, até 12 meses. Tem gente que trabalha com uma margem de 12 meses até, é importante. Até porque o período, nessa época aqui de crise, entre um emprego e outro, Está demora bem muito alto, tempo. isso, em média de 12 meses, então. É uma opção, já que nós estamos falando de emprego, tem outras coisas aqui que eu vou Sim. seguir, mas eu tenho ouvido, não sei se de você ou enfim,
que muita gente do desemprego, ela resolveu fazer um negócio próprio. Trabalho informal, né? Isso tem acontecido, né? Justamente essas famílias que se veem numa necessidade de pagar as contas, né? Às vezes contas básicas, não consegue colocação, não se recoloca com tanta facilidade. Você tem que achar uma alternativa. O trabalho informal é um deles. Você às vezes faz um doce, um bolo e começa a vender ele. É muito comum mesmo. Você vê o número de ambulantes no Brasil, né, de pessoas que trabalham nessa forma informal, de forma informal, aumentou muito no Brasil hoje em dia, justamente pela necessidade. Virou uma necessidade do brasileiro trazer algum tipo de renda para casa. E não tem como se livrar disso. Não. Né? Bom, eu pessoalmente, essa coisa de comida que a gente não sabe de onde veio, mesmo com toda a boa intenção. Sim. Eu, por exemplo, não como. Eu fujo. Sim. Tento fugir. Porque você não sabe de onde veio, né? Onde que foi feito, se o produto era bom ou não era bom. Mas enfim, vamos falar do que você veio aqui para falar. Planejamento financeiro. Sim. Como é que você faz? Nós podemos até imaginar uma família, digamos, se você quiser como exemplo. Sim. O pai, a mãe, na faixa dos 40, digamos. 2 filhos na escola aí, não sei que ano escolar que tá. Como é que faz esse planejamento? Quais são os pontos fundamentais? Alguns eu sei, moradia, né? Mas... Quando a gente fala em planejamento financeiro, a gente associa a traçar objetivos. Além de você conhecer bem a sua saúde financeira, aquilo que eu falei sobre fluxos de entrada e saída de dinheiro, quanto que a sua família, já que a gente está falando em família, quanto a sua família tem de receita, quanto a família toda tem de gastos, você faz um orçamento, um planejamento para um futuro, para um benefício futuro. A família, ela pode colocar um objetivo em comum, né? Algo que todos desejem, uma viagem, ou então uma casa própria, enfim, um automóvel. Você colocando um objetivo em comum de todos, fica mais fácil de se planejar e permanecer neste planejamento, né? Não fica aquele jogo de empurra-empurra, mas não está fazendo direito. Então, quando todo mundo está motivado ali por um objetivo em comum, fica mais fácil de seguir este planejamento em frente, que é importante você se comprometer a fazer ele diariamente. O planejamento financeiro ele é diário. Lógico que com o tempo vira sua rotina, né? Vira hábito. É um processo que a longo prazo é benéfico, traz benefícios, você vê um benefício final, você vê um resultado final, então isso vira sua rotina, seu dia a dia, você já fica mais acostumado. Mas no começo é importante você ter esse tipo de concentração, esse esforço diário, isso com todos, se for você, pessoa sozinho, né, indivíduo, ou em família. Então, me vieram 2 perguntas agora, mas já me pediram um comercial aqui, mas eu posso fazer a pergunta. Tá. Primeiro é o seguinte, eu estou imaginando um planejamento, no meu caso, tá. não é real. Né? Eu posso frequentar para almoçar o melhor hot dog de São Paulo, que é o do Pedrinho, que é aqui do lado. Tá. Entra aqui na rua São Bento, né? Tem o Pedrinho. Eu não como hot dog, mas eu como outras coisas. É muito bom, ele faz o pão aí, é divino. Mas é um preço 13, 14 reais, 15. Né? Uhum. Mas aí, veja se você vai responder depois do intervalo. Tá. Veja se o planejamento, eu posso comer aí, já fiz a minha conta. Mas um dia eu estou passando em frente ao fogo de chão, sinto aquele cheiro de churrasco e entro lá. Planejamento não pode fazer nada disso. Né? Você responde daqui a pouco. Tá. Gente, eu converso com a Mariana Antoniazzi, ela é economista e está falando de planejamento familiar. É rapidinho, a gente volta já já. Ok, estamos de volta. A conversa é com a economista Mariana Francisco Antoniazzi. Ela está falando para como a gente pode se organizar financeiramente. Tem muita coisa para conversar, mas eu vou tentar ser rápido. Eu tinha falado disso. Você pode quebrar a rotina uma vez ou outra na questão de restaurante, eu estava falando. Claro que pode. Fazer esse planejamento financeiro não significa que você vai cortar todos os seus gastos.
A ideia é, com essa sua saúde financeira, você poder consumir de forma inteligente e consciente. Você se organizou de tal forma que você sabe que esse excesso que você quer fazer é possível, cabe no seu orçamento. O importante, lógico que no começo você faz algumas exceções, todo início dá um pouco mais de trabalho. Planejamento financeiro, ele não é difícil, ele é trabalhoso pelo compromisso, principalmente no início. Mas você não abre mão, você não deixa de consumir, você não deixa de passear, se socializar, você só vai atrás de um objetivo. Né? Comece com objetivos mais fáceis, porque isso também vai te estimulando a continuar, a colocar outros à frente e com certeza você consegue. Quer dizer, o ideal, por exemplo, para essa minha família imaginária, digamos, eu vou falar uma coisa bem óbvia, né? Mas a família decidiu, os 4, que o sonho deles é ir nas próximas férias conhecer lá o cenário do Harry Potter, na Orlando, na Flórida. Então esse é o objetivo macro da família. Isso. Então todo mundo contribui. Esse é o objetivo. Essa é a ideia. É fazer um objetivo Exato. macro. Você pode ser comprar uma casa. É lógico. Você primeiro tem que traçar esse ponto final. E aí você coloca as metas para alcançar aquele objetivo. O tempo para conseguir, para atingir, quanto a família vai precisar economizar para aquilo, quem vai economizar o quê, né? Quanto cada um vai fazer de economia ou de ajuda mesmo. Você talvez tomar mais cuidado na hora de ter uma luz acesa, tomar um banho mais rápido para economizar na conta da água. Existe um passo a passo inicial que a gente sempre indica para a família começar a se organizar, que é anotar todos os gastos de cada um, individualmente. Todos, os menores gastos, até o docinho depois do almoço. E a mesma coisa as receitas, né? Toda a receita que a família traz para aquela casa. E com isso você sabe se naquele mês, né, no mês você tem uma sobra, né, se está sobrando dinheiro, se você está empatando ou se está faltando. Enfim, feito isso, você consegue administrar, juntamente com o seu objetivo, quanto cada um vai poder contribuir, quanto cada um vai poder ajudar para alcançar aquele objetivo final. Não, para mim ficou claro, você faz um objetivo macro que interessa a todo mundo. Exatamente. E aí depois vai no... Eu tenho um hábito, isso porque eu estou lá estou numa casa, então tudo que eu gasto na casa, eu comprei até um livrinho caixa, mas não é mais para controle, é só para ver o quanto. Mas é bom, você conhece, você se conhece. Precisou um cano, precisou trocar isso, você sabe? Toda a manutenção da casa, é interessante. Tem vezes que você gasta muito, tem vezes que dessa forma, você consegue visualizar melhor aonde você está gastando, às vezes desnecessariamente. A gente dá uma outra dica também, quando você vai fazer organização financeira, separe em grupos. Alimentação, quanto eu gastei no supermercado, na feira, saúde, transporte, né? Às vezes você já tem alguma dívida, você já está parcelando um imóvel ou um automóvel. Então, dessa forma, fica mais visual, você visualiza com mais facilidade e sabe onde você está gastando mais, onde você pode economizar ou como economizar, fica mais fácil. Tinha uma sugestão de pergunta tua que eu mudei aqui. Tá. A sugestão tua é a seguinte, que eu acho legal. Por que devo fazer um orçamento? Sim. A minha pergunta para você, sabe que o programa tudo bem. Improviso tem Claro, novidades. é só uma ideia. Serei mais feliz fazendo um orçamento? Com certeza. Por quê? Porque você fica mais tranquilo. Quando você conhece o seu fluxo, quando você sabe bem aquilo que você ganha, como você gasta, na hora de fazer uma compra, um parcelamento, uma dívida, você tem já na sua consciência e na sua ideia de que você é capaz de pagar aquilo, né? Você fica mais tranquilo. E você evita aquelas compras desnecessárias, aquela compra por impulso. Você já se pergunta, eu quero isso, mas eu preciso? Mas está tão barato, mas realmente eu preciso? Então você foge um pouco desse tipo de armadilha. É importante sim, traz um benefício futuro, faz diferença. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu ia falar do Kleber, mas eu vou falar de mim, porque eu estou brigando com um negócio que não é prioridade, mas eu estou precisando tanto. Vou te pedir um conselho. Tá. Tem saído em revistas, em jornais, um anúncio de um tocador de música
Eu, evidentemente, tenho CD, eu, evidentemente, tenho bolachão, vinil. Vinil. E tenho também o meu pendrive que toca onde tiver lugar para USB, não é isso que Isso, chama? entrada. Esse equipamento, tem os equipamentos da FENAC, nas lojas, lindos, que tocam tudo. E eu tô louco para comprar. Você acha que se eu passar mais uns 6 meses sem comprar, eu vou ser mais cauteloso? Tem Eu não tenho esse dinheiro agora. Sim, aí sim. Se você não pode comprar agora, não tem esse capital agora para comprar, ou parcelar ele também não seja Parcela em 12 interessante. vezes. Mas você tem que ver se essa parcela vai caber nesses 12 Isso. meses, né? Porque você tem outros compromissos para honrar. Espere, né? Enfim, a vontade ela dá, daqui a pouco passa, não diziam isso? Vontade é bom que dá e passa. Então aguarde. Agora, se você tem esse capital, se você pode, mesmo parcelado, ou comprar à vista para conseguir às vezes um preço melhor, compre. É para isso que você trabalha, você se organiza, né? Enfim, acho que a gente tem sim que realizar algumas vontades. Os pequenos sonhos. Sim. E para quem está endividado, não faz parte da sua sugestão. Como é que faz pagar a dívida, hein? Então. Negocia até morrer, né? Pois é, o planejamento financeiro ele ajuda bastante nesse momento que você está endividado. Esse anotar o quanto você gasta, a forma como você gasta, e quando eu falo anotar pode ser num papel, numa planilha, enfim, hoje em dia tem muitos meios. Vai fazer você visualizar melhor ali a sua situação. Por que você não está conseguindo pagar essa conta? Você está consumindo ali de alguma forma? Tem como fazer alguma mudança? Vai sobrar então algum valor? Você pode se reorganizar já nesse primeiro momento. Feito isso, a gente sempre indica essa pessoa que já tem uma dívida, né, que está inadimplente, em renegociar com o seu credor. Primeiro de tudo, peça um extrato detalhado para o seu credor da sua posição atualizada, que a gente fala, né? Qual é o número de parcelas que você ainda deve a ele? Qual é o valor total, os juros que está embutido naquela dívida, e tente renegociar. Hoje em dia, algumas pesquisas, elas mostram que a maior parte dos brasileiros que está inadimplente é com cartão de crédito. O cartão de crédito hoje tem um juros anual de quase 300%. No mercado, existem práticas de empréstimo com juros bem menores que isso. Então, vale a pena você tentar uma renegociação. Ah, mas eu já tentei, meu credor não aceitou. Tem alguma outra saída? Tem. Procure um outro financiador, procure uma outra forma de financiamento. Tente com juros mais baratos e parcelas que realmente caibam no seu orçamento. Isso é importante. Entendi, quer dizer, olha, eu já conversei sobre esse assunto não com a Mariana, mas eu fico abismado. Eu vejo gente comprando até almoço, sabe, almoço de R$ 20, R$ 25, pagando com cartão de crédito. Quando o cara paga com cartão de crédito R$ 20, eu falo, isso aí deve estar mais atolado, porque não justifica 300% de... Às vezes até por necessidade. Enfim, está chegando o final do mês, a pessoa já não tem mais de onde tirar o dinheiro, já pagou as contas, enfim, e acaba usando o cartão de crédito, que é um recurso mais fácil hoje em dia para o brasileiro, para pagar algumas coisas. Eu vou te falar como eu uso o Tá. cartão. Você fala para mim assim, eu vou ter, sei lá, você já é casado, eu vou casar no mês que vem. Se eu precisar te dar um presente e eu não tenho aquele dinheiro, porque é um extra, eu uso o cartão, mas uso com muito cuidado, porque no mês seguinte, quando vencer, eu pago na íntegra. Eu raramente já parcelei passagem aérea de voo internacional, mas não me lembro de outra coisa que eu tenho parcelado no cartão. Mas vamos a um intervalinho, Tá bem, já. tá bom. Converso com Mariana Francisco Antoniazzi, 2 vezes é Zi. Ela é economista falando de como você deve planejar sua vida financeira. E no próximo bloco, é o último já, infelizmente, não posso me esquecer de quando falar com a Mariana de investimento, falar de diversificar, que era uma das sugestões aqui. Vamos ao intervalo, eu volto já.
Ok, estamos de volta. Eu entrevisto hoje a Mariana Francisco Antoniazzi, ela é economista, está falando sobre economia, sobre planejamento, como é que a gente faz para não se atrapalhar todo. Então a dívida acho que ficou bastante claro, você negocia. Se alguém está te cobrando 300% ao ano, você arruma alguém que te cobre 100, Até é menos. melhor trocar a dívida, Lógico, né? Troca com de um para o certeza. outro. É essa a tua ideia. Que É, desde que você consiga pagar essa nova dívida também. agora, importante. como é? Por exemplo, eu estou agora, já há algum tempo, com muito, não que eu esteja endividado, mas estou com muita dificuldade em, digamos, investir dinheiro novo. Tá. Numa situação difícil de penúria, né? Penúria de uma... A gente tem a obrigação de guardar alguma coisa todo mês? O investimento ele é importante por alguns fatores, né? Primeiro por segurança, enfim, que a gente já fala, situações de emergência, e também para não perder o valor, né? Quando você guarda o dinheiro, no Brasil a gente tem inflação, que hoje a previsão para 2018 é de 3,95, mais ou menos. Então, para você não ter perda nesse valor, você faz investimentos em aplicações, né? Aí existem várias formas de aplicar. Mas é uma forma, esse investimento é feito justamente para você tentar render um pouco além dessa inflação e não ter perda de valor. Eu sei que não é da sua seara, não é da sua praia, mas é curioso. O Clebinho vai aplaudir lá o nosso cinegrafista de Varginha, Minas Gerais. Deve ser difícil você planejar. Por exemplo, eu tenho um plano de saúde. Uhum. Aí você diz, olha, a inflação vai ser 3,94%. Isso, é. Como é que a agência de saúde autoriza os planos de saúde a aumentar 10, 11%? Ou 20%? Para empresas, né? E ainda queriam cobrar 40% dos procedimentos médicos. É complicado, né, Mariana? É complicado mesmo. Por isso que você falou que é trabalhoso. Não, é trabalhoso. Porque você pode ter um planejamento. Uma coisa que eu ia te perguntar, pai e mãe de criança devem sofrer, porque no começo do ano a gente reclama. É IPVA, IPTU, enfim, seguros de automóvel. Uhum. Pai com crianças, tem também material escolar. Acho que é por isso que se endivida, né? Não dá conta. Também. A gente às vezes vive o ano inteiro, né? Recebe um salário, pega o 13º para pagar todas as contas de janeiro. Ou até para pagar a dívida anterior. Uhum. E se já começa o ano lá, todo engasgado, com aquele bando de conta de novo para pagar. Você pode até se programar para isso também, né? A gente fala às vezes em economizar diariamente, mas a gente pode até dar um exemplo de uma pessoa que ganha um salário mínimo aí. Hoje no Brasil, o nacional é R$ 954. Você pode pensar em economizar R$3 por dia, né? R$3. Alguma economia que você faça. 3 por 30 dá 90. Dá 90. Em um ano você tem esses 1.080. É um 14º que você pode usar para pagar o seu material, para pagar... Eu sei que você ganha muitos salários mínimos, mas enfim, você joga isso proporcional ao quanto você ganha. É questão de se planejar. Dá trabalho porque é isso mesmo, é olhar dia a dia, né? Olhar todos os dias. R$3 por dia. Eu posso economizar. Entendeu? Já é aquela pessoa que ganha um salário mínimo, no final de 12 meses, já fez mais um mês. Fez o 13º. Fez um 14º, exatamente. Agora, você fala em diversificar. No que uma pessoa que tenha pouco dinheiro pode investir hoje? Poupança? O quê? Investimento, quando você vai investir, procurar, né, um produto para investimento, primeiro é importante você identificar o seu perfil de investidor. Qual é o risco que você aceita, né? Até quanto de risco você aceita? Quanto tempo você tem, aquela viagem lá da família, se vai ser daqui a um ano, é importante você investir e ter consciência que daqui a um ano você vai resgatar essa aplicação, né, para poder viajar. O valor, enfim. Fora isso, tem diversos produtos de renda fixa, produtos de renda variável, a gente escuta muito do Tesouro Direto, CDB, enfim. Então você avalia o seu perfil, o risco, o produto e também
quem intermedia essas operações, né? Você quer emprestar, tem alguém que está querendo tomar esses recursos e a B3 mesmo, ela tem lá no site dela todas as instituições, não precisa ser necessariamente o banco que você tem conta corrente, pode ser uma corretora, por exemplo, que está autorizada a fazer essa intermediação. O que é a diferença de um para o outro? É o custo, geralmente, né? E a forma de serviço. Então, essas instituições, elas podem te auxiliar a indicar um melhor investimento que tenha sentido para você, que combine com você, com o seu perfil. O que você acha desse? Eu tenho ouvido, não tanto agora, mas ouvi muito falar na previdência privada. Isso é um investimento? Também, sim, a longo prazo, né? Você olhar a sua aposentadoria, VGBL, tem VGBL, VGBL, enfim. O que é exatamente? Dá para explicar rapidamente? Olha, você tem que ver prazo, forma de contribuição, quanto contribui a empresa que você está, por exemplo, se você é registrado, essa empresa pode pagar parte ou não. Pode ser um pagamento mensal e pode ser também um valor. Sim, também, exatamente, tanto faz. E aí você planeja com o tempo, né? Isso é longo prazo. Longo prazo, 5 anos, exatamente, 6 anos, até mais, 20 anos, exatamente, depende da sua ideia. Eu sou como o Mário, como é que chama aquele que escreveu Amélia, que era mulher de verdade? Mário Lago? É o Mário Lago, né? Ele quando estava dando uma entrevista, acho que ele tinha uns 90 anos, aí alguém falou, não, mas no longo prazo, afinal, eu não faço plano no longo prazo. No máximo no médio. No longo já não estou fazendo mais. Mas, então diversificar isso, precisa conhecer o produto. Sim. Precisa ver se ele cabe na... Por exemplo, eu vou falar, mas você podia falar também. Se você pode precisar daquele dinheiro a qualquer momento, não invista em ações. Sim, ok? Exatamente. É melhor investir num pré-fixado. Num pós-fixado, mas algo que tenha liquidez, que você possa usar quando você precisar. Quando você precisar, você pode resgatar. É importante ver isso. Temos 2 minutos de programa. Por exemplo, essa nossa família que vai ser feliz agora em dezembro e vai para a Disney ou para o Harry Potter lá. Quando é que nós estamos em agosto. Ele deve comprar dólar já e comprando ou deixar para comprar lá? Se você já tem, sim, é um planejamento, sim, é uma forma de se organizar. Se você já tem uma viagem marcada com data, do momento em que você decidiu até a data da viagem, é importante você ir comprando aos poucos essa moeda, porque você não sabe como é que vai estar o dólar. Pode ser que esteja mais alto, pode ser que esteja mais baixo, enfim, vale a pena se arriscar? Se você já comprou a viagem, você já sabe o dia que você vai embarcar, vai comprando aos poucos até chegar a data. Rapidamente, nós temos 1 minuto. Por exemplo, eu tenho um negócio que eu fico curioso, quando você tem um dólar a 3,70 ou a 3, vou arredondar para baixo. Quando você viaja, você tem que ter uma noção de planejamento financeiro. Sim. Você usa cartão, né? Sim. Aí você toma na Europa, você toma vinho, é baratinho, €1, um copo de vinho, tô falando 2 euros. Mas você vai tomar um refrigerante, custa €5, uma garrafa de água, €5. Você tem que manter a sua cabeça no lugar, porque quando você está pagando €5, você está pagando uma garrafa de água 15 ou 20 reais, não é isso? É isso mesmo. Você tem que ter uma noção o ideal é você já levar um valor, né, ir com o recurso total já na moeda local que você vai viajar, e ali lá você vai controlando conforme você vai gastando, justamente para não exceder, não comprar mais e não ficar meio louco com essa conversão, né? Então, leve em euro, quanto você pode gastar em euro, em dólar, enfim. E aí lá você já administra melhor essa compra. Esse consumo. Tinha um cartão, nosso tempo acabou. Tinha um cartão que era um crime. Você entrava em Buenos Aires, em qualquer agência, né, que tivesse. E sacava. Botava o cartãozinho lá e sacava em pesos. Pode tomar uma aguinha? Pode, quanto você quiser. Isso aí não acabou o problema. E assim varia para todos os países. Em Praga sacava o dinheiro e assim vai. Bom, muito obrigado, Mariana, pela entrevista. Eu espero que você tenha gostado do programa. E aí você volta, porque esse assunto Eu que agradeço, Hash. Espero ter contribuído. Com certeza, sempre muito interessante. Muito obrigado, então até a próxima. Obrigada. Gente, até amanhã, todo dia tem programa. Até o próximo. Quer dizer, todo dia não, segunda a sexta. Até o próximo. Tchau.